Um tablet é um dispositivo pessoal em formato de prancheta que pode ser usado como acesso à internet, organização pessoal, visualização de fotos, de vídeos, leitura de livros, revistas e jornais em formato virtual e para entretenimento com jogos 3D. Não deve ser comparado a um notebook nem a um smartphone, embora possua diversas funcionalidades de ambos. Inicialmente, a Apple lançou o formato iPad, que deu origem a esta nova modalidade ou novo conceito de computadores pessoais. Os conceitos teóricos e práticos que estudaremos nesta videoaula sobre os tablets serão também aproveitados para os produtos iPad. O iPad é um dispositivo em formato de tablet. Na prática, o iPad está a meio caminho entre um computador pessoal e um iPhone. O dispositivo utiliza o mesmo sistema operacional do iPhone. No dia 2 de março de 2011, Steve Jobs apresentou ao mundo a segunda geração do iPad, que se transformou nos tablets, que além de mais fino, mais leve e mais veloz, conta com uma câmera traseira e uma dianteira para usar em videoconferências. A tela apresenta uma resolução de 1024 por 768 pixels. Opera em sistema de telefonia móvel 3G, possui GPS assistido, Bluetooth e Wi-Fi protocolo 802.11. Os atuais tablets utilizam o Windows XP ou também o Google Android como sistemas operacionais que rodam sobre o núcleo Linux. O tablet não possui teclado, mas sua tela é sensível ao toque. O principal foco dos tablets está no acesso à internet, na navegação na web, e-mails e leitura de livros virtuais. Além do tablet da Apple, temos também oficialmente no mercado nacional o tablet da Samsung, denominado comercialmente de Galaxy Tab. O número de fabricantes que apresentarão este produto no mercado nos próximos meses deve aumentar consideravelmente. Por isso, peço aos meus alunos que levem isto em conta, pois enquanto estou produzindo este material didático, dezenas de grandes fabricantes estão lançando seus produtos e certamente algumas das informações que citei aqui poderão ser desatualizadas em questão de dias. Mas o mesmo não acontecerá com as informações teóricas e práticas que passaremos a partir de agora, pois estas nada têm a ver com marcas ou fabricantes. Os tablets são parecidos em parte aos e-readers, os leitores de livros digitais, mas são muito mais superiores. As telas dos tablets são sensíveis ao toque e são coloridas, diferente aos e-readers. Os tablets serão os computadores móveis para acesso à internet. Naturalmente que programas pesados como Photoshop, Word, Excel e PowerPoint não são para serem usados nos tablets, mas inclusive podem ser usados esses programas sem tê-los instalados,
bastando para isso operar um site que forneça junto ao sistema operacional esses aplicativos apenas para uso momentâneo durante os acessos. Mas deixemos essas conjecturas para os usuários e especialistas em informática. Vamos nos ater, nesta videoaula, na descrição de funcionamento teórico da placa-mãe e dos procedimentos essenciais para a reparação. Um produto eletrônico de última geração, o tablet utiliza componentes SMD e BGA do tipo miniaturizados, pequenos e leves, mas com alto grau de implementação interna de componentes, cada um realizando inúmeras funções lógicas. Devido a esta alta tecnologia empregada, possibilitou construir uma placa-mãe reduzida com poucos componentes e com elevadas funções operacionais. Podemos representar uma arquitetura de um tablet através deste diagrama em blocos. A configuração poderá sofrer pequenas alterações entre modelos e fabricantes diferentes, mas, de um modo geral, este diagrama representa bem a configuração. Ele foi fornecido pela Texas Componentes, que fornece componentes para vários fabricantes de tablets ao redor do mundo. Essencialmente, temos um processador representado aqui pela sigla OMAP, que é o coração do sistema, conectado através de um barramento intervias, ou I2C, além de um chipset. Todos os demais componentes fazem as funções periféricas, tais como áudio, wireless, vídeo, fones de ouvido, câmera, interface 3G, GPS, memórias e conexões externas. Vamos detalhar cada chip. A unidade de display é do tipo LCD, tela de cristal líquido com iluminação traseira com LEDs semicondutores. O processador OMAP é o cérebro do sistema carregado, ou melhor, encarregado de processar todas as informações. Mas ele não trabalha sozinho. Ele necessita de memórias externas, que são as DDR, ligadas no lado esquerdo do chip OMAP. Todas as conexões com os demais componentes são realizadas através de um barramento denominado I2C, que estudaremos daqui a pouco. A quantidade de memória DDR-RAM determina quais atividades o processador poderá executar ao mesmo tempo. Estas memórias são capazes de responder às solicitações do processador numa velocidade muito alta, mas a capacidade utilizada não é tão elevada. Por isso, não se pode esperar de um tablet as mesmas aplicações de um notebook. Através dos dispositivos de entrada e saída é feita as comunicações entre o processador e todos os periféricos. Por exemplo, no lado esquerdo do chip encontramos a interface da câmera e o circuito integrado que faz o processamento de vídeo para a câmera, que pode ser do tipo CCD ou CMOS. Também é feita a comunicação com o chip codec, responsável por todo o processamento de áudio. Ele faz tanto o processo de codificação de analógico para digital, no caso de utilização do microfone externo para fazer alguma gravação de voz, e faz também a conversão de digital para analógico para produzir o áudio estereofônico nos fones de ouvido e no alto-falante monitor. Para isso, utiliza um circuito integrado de amplificação externa. Semelhante aos aparelhos de telefonia celular, sempre são utilizados dispositivos de proteção ESD, proteção contra eletrostática, e também EMI, proteção para filtragem e proteção eletromagnética. Há ainda um circuito integrado de interface para o sistema de telefonia 3G. Um grupo de circuitos integrados interfaceiam as funções de transmissão sem fio para conectividade com a internet sem fio, também Bluetooth,
GPS e recepção em FM. No lado direito do chip processador, vemos as demais conexões. Estas são as conexões de saídas, tais como controlador da tela de toque touchscreen, interface para a tela LCD, conexão HDMI, conexão e interface USB e um sistema de aceleração e facilitador de buscas chamado de haptics. Como a tela é do tipo LCD, deve possuir um circuito de iluminação traseira que pode ser feito por lâmpadas ou por LEDs. Neste caso é chamado de backlight. Os tablets modernos utilizam sistema de iluminação por LEDs. Através do barramento intervias I2C é feita toda a comunicação com os demais componentes. A segunda metade do diagrama em blocos corresponde ao chipset, que acumula, neste caso, a função de gerenciamento da alimentação do sistema. O chipset é um circuito integrado de apoio ao processador, já que o processador não é capaz de controlar tudo sozinho. Com a utilização deste chipset, o fabricante pode fazer todas as adaptações de circuitos. Este chipset é um integrado dedicado, muito parecido com o processador. Ele controla o teclado, que neste caso é feito pelo sistema de toque na própria tela. Através do barramento I2C, barramento intervias, é feita a comunicação com o processador. Todo o controle de alimentação da bateria é feito por ele, inclusive o carregamento da bateria, que pode ser feito através da porta USB. O tablet utiliza uma bateria de lítio. O chipset faz ainda todo o controle de periféricos. Diferente de um notebook, os recursos de um tablet são bastante reduzidos em relação aos periféricos. Entretanto, os recursos são bastante ampliados em relação à comunicação pela internet. O Android é um sistema operacional móvel que roda sobre a plataforma Linux. Foi inicialmente desenvolvido pelo Google. Permite ser escrito na linguagem Java e possui mais de 250 mil aplicativos disponíveis. Em questão de multimídia, o sistema suporta formatos de áudio e vídeo como MPEG 4, H264, MP3, entre outros. O Android opera com tela de toque, faz uso de câmeras de vídeo, sistema GPS e acelerador gráfico 3D. Este é o circuito haptic, que consiste em um drive para o micromotor do vibrador. Destacamos sua função dada a incidência de defeitos, o que torna este assunto importante. Por se tratar de um micromotor, a corrente de alimentação é muito baixa, da ordem de 10 nanoamperes. Este driver faz todo o controle a partir do comando do processador em forma de pulsos PWM, modulação por largura de pulsos. Apesar de operar com baixa corrente, como mencionamos, da ordem de 10 nanoamperes, ainda assim pode aquecer e se queimar internamente. Geralmente é um chip com encapsulamento BGA, e uma solução para a recuperação do defeito é efetuar uma ressoldagem com estação de ar quente. O objetivo é irmos nos familiarizando com os circuitos integrados, com partes dos componentes, do esquema dos componentes, porque esse é o nosso maior trunfo durante o diagnóstico de defeito para sanar o defeito na reparação. Outro circuito integrado periférico é o controlador e driver do touchscreen, que é a tela sensível ao toque.
Ele é o responsável pelos cálculos vetoriais, cálculos matemáticos, de localização dos vetores x, y da tela sensível ao toque. A tela sensível ao toque, além de podermos ver o que aparece no display, podemos tocá-la e ela responde como se estivéssemos tocando nos ícones por ela mostrados. É uma tecnologia que integra não só sensores na tela, mas também programas e interfaces específicas para entender o que está acontecendo. Atualmente, existem várias tecnologias de tela por toque. Nos iPhones e tablets, utilizam-se muito as telas capacitivas e as resistivas. Nas capacitivas, que são de melhores qualidades, a tela funciona a partir de uma camada carregada de eletricidade, conhecida como camada capacitiva, que é posicionada sobre o painel do display. Ela é totalmente transparente. Ao se tocar na tela, parte desses elétrons é transmitida para o seu dedo como se fosse um pequeno choque, mas muito leve ao ponto de não ser percebido. O computador entende essa pequena descarga de eletricidade naquele ponto e calcula as coordenadas x e y, responsáveis respectivamente pelas linhas e colunas, que então são traduzidas como um comando para o chipset. Em alguns modelos está no chipset, em outros modelos o próprio processador encarrega-se de fazer a decodificação da tela touchscreen. Utiliza-se a capacitância da película transparente que reveste a tela para reconhecer os toques. Para funcionar, tanto o sistema capacitivo quanto o sistema resistivo utilizam a carga elétrica do seu dedo. Quando você pressiona a tela, a quantidade de elétrons no circuito muda. Com a mudança, o chipset ou processador e seus periféricos registram isso como se fosse uma tecla pressionada de um teclado virtual, e o programa interno calcula a movimentação de seus dedos. Trata-se de uma junção de engenharia elétrica com sensores de movimentos e um programa que efetua cálculos complexos matemáticos. Já existem novas tecnologias de touchscreen construídas com grafenos, fruto da nanotecnologia. Por ser o material de carbono mais fino possível, com apenas um átomo de espessura, através de deposição de vapor químico, pode-se fabricar telas resistivas ou capacitivas em material transparente para servir de tela por toque. A tela resistiva é bem mais barata de se fabricar e, por isso, tem sido preferida por alguns fabricantes. Mas é fato de que, por mais transparente que seja o circuito touchscreen, ele sempre bloqueia um pouco da passagem da luz e, consequentemente, acaba interferindo na resolução final do display. Como mencionei, existem várias tecnologias de touchscreen. Esta, por exemplo, é do tipo tela resistiva. Usando nanotecnologia, a tela transparente é revestida de um filme com camadas resistivas. Ao ser pressionada com uma caneta ou algo mais pontudo, gera uma diferença resistiva que, por sua vez, produz uma diferença de potencial na varredura de sinal que está passando pela tela. A posição do toque pode ser lida pelo CI controlador da tela. Aqui temos um detalhe de uma tela touchscreen resistiva. E aqui vemos o detalhe da caneta atuando na camada transparente e resistiva. Observe que sempre teremos uma alimentação de um lado positiva, mais 5 volts, e do outro lado, o terra. Esta alimentação pode também ser substituída por pulsos de varredura. Tudo isso vai depender
do circuito integrado controlador da tela. A tela touchscreen pode ser simbolizada por uma associação de resistores, de um lado conectado à alimentação de mais 5 volts, de outro lado alimentado ao terra. E através da linha de varredura que vem do sinal de controle do circuito integrado de controle da tela, é que nós teremos a captação da região da tela em que foi pressionada pelo dedo ou por uma canetinha. Vetorialmente, o circuito saberá que ponto da coluna X, que ponto da linha Y foi executado este comando. E o CI controlador poderá então identificar qual o comando ou ícone que foi pressionado. Neste diagrama em blocos, temos a configuração interna do circuito integrado que faz o controle de tela por toque. Trata-se de um chip de tecnologia MOSFET que opera pelo sistema I2C, junto ao processador e através de um sistema de multiplexação faz o mapeamento da tela, criando virtualmente linhas e colunas milimétricas para efetuar o reconhecimento através do toque. Através das entradas X e Y ligadas ao transistor MOS, é feita a detecção e o reconhecimento da voltagem que foi gerada pela variação capacitiva pelos dedos ao tocar a tela. Como esses sinais são analógicos, teremos um conversor interno que fará a conversão desses impulsos analógicos em bits digitais, que serão identificados pela posição milimétrica do ponto de intersecção entre a linha e a coluna virtual correspondente, decodificando assim o ícone representativo no toque. Opera com uma tensão de 2,5 volts. Possui ainda um circuito de clock interno que é responsável pela frequência de varredura da tela. Observe que a tela é formada por uma rede resistiva ou capacitiva. Neste caso, é um modelo de rede resistiva. Na realidade, X e Y não são nem entradas nem saídas, pois são bidirecionais. Internamente ao CI será feita a localização e, consequentemente, a interpretação do ícone tocado na tela. Esta informação seguirá até o processador em forma de trens de pulsos via barramento serial de dados e barramento serial de clock. O princípio de funcionamento baseia-se em um amplificador diferencial cuja entrada não inversora recebe o sinal diretamente gerado pela matriz resistiva da tela, enquanto a entrada inversora recebe o sinal com diferença de nível, pois atravessa, antes de chegar no transistor MOS, um circuito inversor. Podemos observar na parte de baixo o circuito inversor na entrada do MOS, que corresponde à entrada inversora de um operacional na configuração de diferencial. Tudo isso está dentro do circuito integrado de controle da tela touchscreen. Na saída do circuito integrado, após todo o processo de decodificação, obtém-se um trem de pulsos que contém a representação das funções ativadas na tela. Compete ao processador fazer a interpretação destes pulsos de varredura que substituem a varredura do teclado. Outro importante circuito que compõe a placa-mãe é o barramento intervias, chamado também de barramento I2C. É assim chamado porque ele possui apenas 2 terminais ou 2 fios para efetuar
todo o sistema de barramento na forma serial. Esta tecnologia I2C é essencial em notebooks, netbooks, tablets, iPad, iPhone, pois ela simplifica todo o sistema de barramento de dados. Vamos estudar com mais detalhes este barramento, pois esses conhecimentos terão aplicações práticas. Um barramento consiste em uma série de trilhas através dos quais os dados e sinais são transmitidos de uma parte a outra do circuito. Todos os componentes, sejam memórias, segmento do LCD, CPU, data conversores, multiplex e assim por diante, terão que estar conectados a este sistema de barramento intervias. Um sistema de barramento intervias pode ser comparado a uma estrada pela qual os carros que representam os dados trafegam, com um número maior ou menor de pistas e em velocidades mais ou menos rápidas, de acordo com a arquitetura do processador utilizado. O tamanho de um barramento determina a quantidade de dados que podem ser transmitidos de uma só vez. Por exemplo, um barramento de 64 bits pode transferir 8 bytes de informação de uma única vez. Todo barramento opera